Olá, boa tarde. Responda rápido, o que é que você pretende fazer, por exemplo, com aquele dinheiro que apareceu de repente e que estava empatado nas contas do Fundo de Garantia Inativos do Brasil. Agora você recebeu e agora, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ou por outra, será que é a hora agora de comprar, por exemplo, dólares para uma viagem ao exterior ou para fazer uma reserva de espécie, se prevenindo para alguns investimentos no futuro? O que é que você pretende fazer? Entre esses assuntos, nós vamos conversar aqui hoje com o especialista financeiro, o Rafael Elídio, que está nos dando a honra de sua presença aqui no Opinião Cidade. Tem muitos outros assuntos para conversar, especialmente num país meio complicado é bondade minha, né, Rafael? Como o Brasil, sempre tem coisa para conversar sobre isso. Mas deixa eu antes agradecer a todo mundo que está nos acompanhando em casa, e mais essa edição do Opinião Cidade, transmitido ao vivo aqui pela TV Rio Preto, canal 7 de São José do Rio Preto, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? Nosso programa também é transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você pode não apenas assistir o nosso programa, mas interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, a gente estimula você a fazer sempre isso, a interagir conosco aqui no Opinião Cidade. Muito obrigado pela sua presença. Esteja à vontade para fazer isso, para enviar perguntas aqui para o Rafael, que nos dá a honra de sua presença no Opinião Cidade. Rafael, deixa eu começar com uma pergunta facinho para responder. Vamos lá. Essa semana o Brasil, entre outras coisas, foi sacoalhado por um turbilhão de acontecimentos na área política que, de cara, em primeiro momento, já provocaram um solavanco no dólar, né, no câmbio. O dólar subiu bastante na semana passada, não sei como é que vai acontecer agora. Por exemplo, então a pergunta é essa: comprar dólar agora é um bom momento ou não? Fala um pouquinho sobre isso e obrigado pela sua presença mais uma vez. Imagina, Rei, muito obrigado pelo convite. Foi o que você disse anteriormente. O Brasil hoje é o país que mais paga juros, porém também é o que mais tem zebra, vamos dizer. Então, assim, por isso que ele paga juros tão altos. Quanto ao dólar, o dólar ele vinha em queda, ele estava perto dos R$3, e depois desse turbilhão que aconteceu semana passada, o dólar ele voltou a subir, está perto dos 3,30 por aí, vem abaixando um pouquinho, mas a dica que a gente dá a qualquer investimento de curto prazo hoje, então o dólar que é um investimento de curto prazo espere um pouco, tenha um pouco de calma, que a gente não pode prever quando vai melhorar ou se vai melhorar, mas a gente tem que esperar um pouquinho o desenrolar da situação que aconteceu a semana passada. Tem que esperar a poeira baixar, não é isso, Rafael? Exatamente. Deixa eu falar rapidamente, o Rafael é um especialista em consultoria de gestão e de inovação, inclusive, entende muito sobre isso, presta serviços tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas em São José do Rio Preto. Daqui a pouco a gente dá algumas dicas sobre alguns contatos seus, para as pessoas entrarem em contato com você e perguntarem sobre isso. Então é isso, não dá para planejar muito para o futuro. Eu citei como exemplo agora esse dinheirinho que algumas pessoas estão recebendo da conta inativa do Fundo de Garantia. Para algumas pessoas é realmente muito pouco, mas em algumas pessoas até é um pouco mais. E daí? Isso, tem algum lugar para aplicar esse dinheiro, Rafael? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Mesmo o Brasil tendo passado dessa semana passada por esse turbilhão, o Brasil ainda é o país no mundo que paga o melhor juros. Então, ainda é muito interessante hoje investir no Brasil. Então, assim, tem N opções. Mesmo quem recebeu pouco, se você for ver o pouco, às vezes é R$1.000, R$2.000, é um valor muito bom para investimento já. Se você for ver o Tesouro, por exemplo, que é compra de títulos públicos, você consegue investimentos a partir de R$30. Então, qualquer um que estiver em casa hoje, conseguir separar uma quantia para investimento, a partir de R$30 você já consegue fazer um investimento. É bom que esse investimento seja programado para ser repetido mensalmente também, ou não necessariamente, Rafael? Como é que é isso? Não necessariamente. Você tem todos os tipos de investimento hoje. O Tesouro mesmo, você pode comprar uma vez um título e resgatar ele no período de vencimento, ou o correto mesmo que a gente indica é que as pessoas se planejem em casa, façam um planejamento mesmo, separe uma quantia, essa quantia não tem uma regra, mas varia sempre de 10% a 15% do seu orçamento para investimentos. Então, assim, sempre que separa um pouquinho, sempre que sobra um pouquinho, separa e faz um investimento. Essa questão dos bônus de tesouro, eles estão livres de impostos, por exemplo, de imposto de renda? Como é que é isso?
em alguns casos há limites, né? Há um determinado momento que é importante investir, etc. Em outros nem tanto. Como é que é isso? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, os tributos, os investimentos hoje, se você for ver, por exemplo, uma previdência, existem duas formas de tributação dele. Tanto quanto a tributação mensal de imposto de renda, então mensalmente você paga o imposto de renda, ou quando você for resgatar ele, você pode escolher. Isso tudo varia de acordo com como você informa o seu imposto de renda, se é aquela completa ou a simplificada. E o Tesouro também incide em alguns impostos também sobre ele, mas ainda assim ele é hoje um investimento muito seguro. A necessidade de que, em alguns casos, que o investimento permaneça durante mais tempo aplicado. É isso? Tem também essa diferença? Isso, tem essa diferença. Você pode escolher quanto, por exemplo, o Tesouro hoje, que é um título que muitos se falam, né? Você pode entrar no próprio site do Tesouro, lá tem N opções de títulos para você comprar e a taxa dele varia do período de resgate. Então, você tem tesouros que vão para 30 anos para você estar podendo resgatar. Quanto mais tempo você deixar, é melhor. Porém, ele tem liquidez diária também. Então, amanhã você precisou desse valor que você está investido, você consegue resgatar ele também. Então, por isso que o Tesouro hoje é uma excelente opção se você for levar em conta a pessoa que comumente na família brasileira deixava o dinheiro na poupança. Isso. Então, hoje o Tesouro, sem dúvida nenhuma, já Daqui a pouco eu quero te perguntar especificamente sobre essa questão Uma da poupança, ótima. da caderneta de poupança. Exato. Mas, na verdade, é isso, né? O Brasil sempre foi, pelo menos nos últimos anos, tem sido um país muito ruim na tentativa de tentar manter a sua poupança, a sua capacidade de poupança interna, né? Tem lutado bastante para conseguir isso e não tem conseguido, né? Isso seria essencial para o país, né? Melhorar a poupança interna, seja através dos mecanismos habituais aí. Fala um pouquinho sobre isso, Rafael. O governo, nada mais ele tem que fazer também o dever de casa. Assim como nós fazemos em nossas residências, se você está passando por alguma dificuldade, você começa a cortar alguns gastos que não são essenciais naquele momento. E o dever do governo hoje, o que vinha acontecendo era isso, era melhorar os seus gastos, né, se tornar mais eficiente para que a regra básica aconteça, você arrecade mais e gaste menos. E hoje não está acontecendo. O Brasil O que a gente faz na casa da gente, ele tem que fazer, né? Tem Quer que dizer, fazer. gastar menos do que se ganha, né? Se arrecada. E, aliás, o governo, por exemplo, nesse momento agora, no Brasil, tentando uma análise muito rápida e muito superficial dessa questão, o governo Temer vinha fazendo essa lição de casa. A gente percebe isso. O ministro Henrique Meirelles vinha trabalhando bastante nessa área, vinha conseguindo alguns frutos nesse sentido. Infelizmente, veio essa confusão toda da semana passada, que eu temo muito, sinceramente, que vai colocar tudo a perder. Todo esse esforço conquistado nesses últimos meses, nesse último ano aí, talvez esteja perdido nessa questão. O que você pensa disso, Rafael? Assim, o que a gente tem que pensar como governo, ele tem semelhanças com o orçamento doméstico, mas, porém, o governo ele sempre tem que gastar uma quantia relevante, porque os gastos do governo, eles estimulam a economia. Então, Você sempre tem que pensar que o governo gastando, ele vai estar estimulando a economia. Porém, o Brasil já estava há um bom período gastando muito mais do que ele arrecadava, né? E com o Temer, ele começou a fazer algumas reformas, tanto na Previdência como reformas trabalhais. Que são essenciais, né? Sim. Tem que ser feitas. Né? Elas têm que ser feitas, lógico, tem que haver uma discussão, quais vão ser os mecanismos, as regras que vão estar inseridas nisso, mas tem que ser feito. Está embutido nisso um grande discurso político, mas é também necessário que se separe, né, a parte técnica da parte política, né? Exato. A gente sabe que é necessário, não adianta. Independente se você é do lado A ou do lado B, assim, é uma unanimidade que isso precisa ser feito realmente, assim, de que forma, com discussões e tudo mais. Mas isso já, como o governo Temer já estava dando sinais dessa reforma, a economia estava reagindo super bem. A taxa Selic estava diminuindo, a inflação ela está controlada até hoje. Não temos uma perspectiva que isso vai mudar também, não. A taxa Selic, muito provável, independente do que aconteceu semana passada, ela deve se manter, acho que a meta vai ser mantida. A inflação ela está bem controlada também, a meta da inflação, muito provável que vai ser mantida. Mantém pelo menos esses bons pontos conquistados até agora, né? Sim, o que a gente pensa é o curto prazo mesmo, que foi o que você falou, o dólar, ele mexeu muito, porque ele tem uma variação diária, né? Então, quando você toma um susto desse, porque agora as reformas vão demorar um pouquinho mais para serem aprovadas ou não, você vê que isso gera uma instabilidade no nosso mercado e o primeiro ponto que estrala é o dólar.
O dólar ele Deixaram vem... de haver boas condições políticas para se fazer essas reformas, mas tem que ser feitas. Tem que ser feito. O Brasil, depois da semana passada em questões econômicas, assim, ele retrocedeu um ano. Então, a gente começou agora com um dólar de um ano atrás também. A Bovespa hoje, eu estava olhando, já está caindo novamente. A Bovespa está com números também de um ano atrás. Então, assim... Na sexta-feira passada, o solavanco foi forte também na Bolsa de Valores. Sim, chegou a pausar mesmo todas as ações da Bolsa, né? Para não ter uma perda maior. Puxa vida. Rafael, vamos falar um pouquinho sobre caderneta de poupança, então. Eu sei que a caderneta de poupança tornou-se, no Brasil, o mais popular dos investimentos populares, né? O mais Sim. popular dos populares, né? Houve um grande crescimento, depois houve um refluxo em relação a isso, houve uma queda de depósitos, etc., mas vem se mantendo. Hoje, não é interessante de jeito nenhum, ainda que seja pouco dinheiro, R$1.000 que a pessoa receba, por exemplo, nessa questão do fundo de garantia inativa aí, depositar em poupança ou não? Fala um pouquinho sobre poupança. A poupança foi realmente como você disse, ela é um investimento, ele é muito popular e tem suas vantagens também. Ele é muito seguro, é muito difícil vai acontecer um saque da poupança como aconteceu anos atrás, isso não tem uma probabilidade de acontecer. Ele tem uma liquidez boa, que você pode sacar ele a qualquer momento. Então, ele tem suas vantagens e ele sempre foi muito popular. As pessoas imaginavam que fazer um investimento e guardar dinheiro era deixar dinheiro na poupança. Porém, a poupança, nos últimos anos, ela vem perdendo para a inflação. Então, assim, o que você coloca lá e o que tem de rendimento não paga a desvalorização do seu dinheiro. Quer dizer, é perda mesmo, né? É perda mesmo. E a inflação, em um linguajar mais simples, nada mais é do que os R$100 que você tem hoje não são os mesmos, não tem o mesmo poder de compra do que o ano que vem. R$100, tudo que você compra hoje com R$100, você não vai comprar o ano que vem porque tem a inflação. E o que o seu dinheiro na poupança está sendo remunerado não vai obter esse poder de compra. Então, hoje, ainda não é vantajoso deixar o dinheiro na poupança. Principalmente, muitas pessoas não sabem, mas a poupança ela tem uma regra que para você ter esse rendimento, o dinheiro ele tem que ficar por mais de 30 dias na poupança. Se você colocou o dinheiro hoje em 20 dias sacar, você não recebe nada. Então aí você realmente perdeu o dinheiro, você perdeu toda a desvalorização desse teu dinheiro. Ainda que 30 dias seja curtíssimo prazo, são 30 dias. A pessoa tem que se dias. programar para não retirar antes, de jeito nenhum. Não retirar antes, de jeito nenhum. Já o contrário acontece com o Tesouro, que a partir de R$30, foi como eu falei, se você faz um investimento no Tesouro, você pode retirar a qualquer momento com esse rendimento diário. E é fácil fazer qualquer investimento no Tesouro? A quem a gente deve recorrer para fazer? Na poupança é muito fácil. A pessoa vai numa agência da Caixa Econômica, por exemplo, e faz o depósito dela, abre a conta dela. E no Tesouro, como é que é isso? Onde deve ser feito isso, Rafael? Tem o site do governo federal, que é do Tesouro. A pessoa pode estar entrando lá, vendo quais são as opções de investimento no Tesouro e está fazendo. O que a gente aconselha? Que entre em contato com uma corretora. Tem corretoras que auxiliam mais na parte desse investimento. Então, qual é do Tesouro, quais são as melhores opções para mim, de acordo com o perfil. Então, assim, é muito importante, antes de qualquer ponto a pessoa começar a fazer qualquer tipo de investimento, é entender o perfil. Qual é meu perfil hoje? Eu vou precisar desse dinheiro a curto prazo, estou pensando a longo prazo, é para uma aposentadoria, ou é para uma viagem, para uma casa. Então, não só a pessoa não pode pensar, estou com um dinheiro sobrando aqui, vou colocar sem objetivo nenhum. Então, é muito importante você saber aonde você quer chegar com esse dinheiro. Mas é extremamente simples hoje o investimento no Tesouro. Por isso que ele se tornou muito popular. A gente já está citando ele aqui já algumas 3 vezes, porque hoje é uma opção muito vantajosa, é rápido, é seguro também, porque quem garante isso é o próprio governo e tendência de calote em dívida pública não temos e acredito que não vai acontecer também. Então, hoje, como renda fixa, é o melhor. Agora, o que a gente tem que sempre tomar um pouco mais de cuidado é o que a gente chama de renda variável. São ações, isso sim você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Pois é, ações, investir em bolsa de valores. Aí é uma questão para profissionais, né? Ou não? Qualquer pessoa pode fazer isso. Fala um pouquinho sobre isso também. Olha, assim, hoje a facilidade de se investir... Por exemplo, eu quero comprar algumas ações da JBS, que está em alta, por exemplo. Não sei se é bom negócio hoje, não. Mas assim, se quiser, é fácil comprar? Sim, hoje é fácil. Hoje o investimento se tornou muito fácil. Hoje você pode se associar a uma corretora, criar uma conta e eles te auxiliarem nessa compra, mas assim, com taxas administrativas muito baixas. Então, é simples hoje sim trabalhar na Bolsa.
só que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Foi como você falou. Hoje, por exemplo, não é muito indicado que a gente faça algum investimento em ações de setores que estão envolvidos nesse tipo de escândalo. Então, petróleo, alimentação, esses setores é um pouquinho mais arriscado, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, não tem uma previsibilidade boa nisso, não. O contrário disso, né, Rafael, é o setor ligado ao agronegócio, né, que no Brasil tem segurado a onda faz tempo, né? E eu imagino que nessa área seja um pouco mais sossegado, um pouco mais tranquilo para o investidor, é isso? Sim, assim, renda variável. O negócio menos a produção de proteína animal, que ela está envolvida num problema agora, mas enfim. Exato. O agronegócio é um setor muito forte no Brasil, ele realmente é uma base da nossa economia e por muitos anos ele vem demonstrando esse poder dele de segurar realmente toda a produção brasileira. Segurar do nosso PIB, né? Segurou muito o nosso PIB por muito tempo e vem segurando ainda. Só que o investimento em ações tem essa questão de você não saber o que acontece amanhã. A dica para ações: procure sempre empresas corretas, que você saiba que eles estão investindo corretamente esse valor, que você conheça os gestores, que sejam pessoas sérias mesmo. Então, pesquise mais sobre a empresa. Entenda que você está colocando realmente o seu dinheiro acreditando naquele negócio. Então, quando for pensar em realmente investir em ações, procure empresas sólidas, que tenham realmente no mercado, elas sejam conhecidas por essa solidez dela. E por isso que às vezes é um pouco arriscado algumas empresas que têm participações em algum esquema e governo e utilizam de empréstimos, e aí isso torna-se muito mais arriscado. Porém, em bolsa, em ações, o risco é compensado pelos juros. Quanto mais risco, mais juros também. Os investidores em geral sabem disso, né? Quer dizer, o risco é compensado pelo juro. Essa frase mata essa questão, né? Realmente é isso. E esses setores hoje que no Brasil a gente fala em ações mesmo, não tem uma regra. Então, foi o que você falou, tem que ser feito realmente por especialistas que sabem aonde estão alocando esse recurso. Mas a pessoa tem livre escolha. Se a pessoa hoje chegar, igual você falou assim, eu quero investir na JBS, por exemplo, pode comprar ações da JBS, que desvalorizaram muito, hoje estão num preço bem em conta, mas aí você tem que acreditar que amanhã ela tem uma valorização, e a gente não pode prever isso. Como ninguém tem a bolinha de cristal, né, isso é mais complicado, né? É muito complicado. Bacana. Eu ia perguntar a você isso, exatamente. Para o pequeno investidor, a pessoa que está nos vendo em casa agora, falou, mas eles falaram, mas eu ainda não sei aonde que eu vou investir. Eu sei que eu não vou investir na caderneta de poupança, não interessa, mas aonde investir? Tem algum outro modelo de investimento que você aconselharia para as pessoas? Para a pessoa física ou mesmo para a pessoa jurídica de pequeno porte ou de médio porte que pudesse fazer isso, Rafael? Tem algumas linhas de investimento que a gente sempre indica. Então, eu vou citar algumas. Então, conversamos já bastante sobre o título do Tesouro. Os bancos privados, os privados e públicos também, eles fazem a mesma coisa que o governo, eles emitem títulos, que é o chamado CDB, que é uma forma de captação de recursos para o banco. Então, eles remuneram você também quando você faz esse investimento em CDB. Hoje no Brasil também, por isso que eu falei bastante do sonho, do objetivo. Se você tem um objetivo com esse investimento de comprar um carro ou uma casa, às vezes você pode pensar num consórcio. O consórcio tem taxas ela não tem, na verdade, uma taxa de juros, né? São só cobradas taxas administrativas, né? Então, ele tem uma taxa realmente muito melhor do que você for buscar um financiamento. Então, se você tiver um sonho nesse ponto, seria interessante buscar um consórcio. Se você for pensar numa aposentadoria hoje, você pode buscar uma previdência privada também. Tem previdências, tem duas modalidades, que foi como eu falei, que você paga o imposto de renda só no final, quando você for resgatar, ou tem esse pagamento do imposto de renda mensal. Então, é uma boa opção também. Mas em investimentos, qual que é a dica? E que semana passada mostrou muito que a gente tem que aprender mesmo, que é uma lição. Investimento, você tem que diversificar. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Todo mundo, exato, todo mundo conhece essa frase, mas o que a gente via há alguns meses atrás é que isso não acontecia. Exatamente. A pessoa tinha 50%, 60%, 70% dos seus recursos em um único local e querendo aumentar ainda, fazendo alguns movimentos para aumentar porque lá estava muito vantajoso. Aí acontece um caso desse, como o da semana passada, que as únicas pessoas que sabiam que ia acontecer eram os próprios delatores, pega todo mundo desprevenido. Então, pessoas que estavam com recursos em um só lado, ou em renda fixa, ou em renda variável, sentiram muito. Então, a dica realmente é essa, é diversificar. Se você tem um recurso, coloca um pouco em renda fixa,
escolhe algumas ações, deixa um pouco na poupança, põe uma previdência, faz um consórcio. Então, diversifique, porque se acontecer alguma coisa, não vai ser afetado no seu todo, mas sim só uma para parte. saber como diversificar e etc., existem profissionais como você que estão à disposição dessas pessoas, né? Tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Dê alguns meios de contato seus aqui, onde a gente pode encontrar o Rafael para conversar pessoalmente com ele sobre isso, Rafael. Isso, eu e minha sócia Juliana, nós temos a Elefa Consultoria Empresarial. Nós prestamos serviços tanto para empresas como para pessoas físicas. E nós auxiliamos empresas em captação de recursos ou em expansão, né, seriam investimentos, e pessoas físicas também nesse planejamento financeiro, né? Então, o planejamento financeiro nada mais é também que identificar o perfil da pessoa, ver aonde estão os gastos da pessoa e orientá-los em questões de investimento. Meu sonho, meu objetivo é esse ou aquele, nós montamos um caminho para que ele atinja esse objetivo. E com isso nós orientamos também, sempre estar se associando a algum escritório para estar orientando mais depois em alguns investimentos em ações, que aí você precisa ser credenciado. Mas nós fazemos toda essa orientação, a gente tem um site que é o www.elefa.com.br, temos o Facebook e também os nossos telefones. O telefone do escritório é o 4141-2203, que aí você pode encontrar tanto eu ou a Juliana e a gente marca um café para estar discutindo esses assuntos. Bacana, Rafael. Eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizar você pelo trabalho, inclusive pela orientação dada às pessoas, porque realmente as pessoas são muito preocupadas com isso. Todas as pessoas em geral, têm um pouco de medo em relação a isso. É o rico dinheirinho dela que está em jogo, né? Então, isso realmente tem que ter critérios a respeito disso. É importante ouvir especialistas quando o assunto é esse. Eu queria agradecer muito a sua presença e, por último, perguntar uma coisa. O brasileiro, em geral, é conservador na hora de decidir por um investimento ou está mudando essa questão? Fala um pouco sobre isso. Olha, só para encerrar. não, assim, existem dois perfis não, até mais. Mas assim, depende muito da época da vida da pessoa. Então, pessoas mais jovens costumam buscar ações com mais risco ou investimentos... São menos conservadores. São menos conservadores e está certo até se pensar assim, porque se você tiver algum problema, você tem tempo de recuperar. Agora, pessoas que às vezes já estão com uma idade um pouco avançada, que tem um dinheiro que já está programado, é muito melhor você ser conservador, que você não corre um risco muito grande, tem um rendimento acima de inflação. Então, assim, o importante realmente assim, é saber o perfil. Qual que é o meu perfil? Qual que é o meu objetivo? Eu quero aposentar, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa. Mas a dica mais importante, pense no futuro. Hoje no Brasil nós temos uma tendência a pensar só no presente. Se você for ver uma pessoa bem-sucedida, às vezes é porque tem um carro, uma casa, mas não, você tem que pensar realmente no futuro. O que você está fazendo com os seus recursos, aonde você está alocando, como que vai ser daqui para frente, seus gastos e tudo mais. Então, é realmente entender o momento de vida da pessoa, quais são os seus objetivos e, com isso, fazer a devida orientação. Sem dúvida. Cautela e caldo de galinha costumam ser bom para todo mundo, né? Bom em todo momento. Todo momento. Muito obrigado pela presença, viu? Imagina, volte sempre para a gente voltar a conversar sobre assuntos tão importantes, tão relevantes quanto esse que a gente conversou hoje aqui. Claro, obrigadão, eu que agradeço. Rafael. Fico à disposição, tá bom? E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.